Olá, PCI Concursos, meus caros, minhas caras. Mais uma aula sobre a reforma processual trabalhista, esse módulo de atualização. Vamos dar continuidade, são várias aulas neste módulo, estamos aí na reta final, seguindo a cronologia da CLT, a cronologia dos artigos, artigo por artigo, adotamos essa metodologia, estamos tratando, começamos lá com a parte processual, estamos avançando, caminhando aí para a fase de execução, o processo de execução, mas ainda restam alguns institutos afetos à fase de conhecimento, ao processo de conhecimento propriamente dito. Uma das alterações, um dos acréscimos, foi no artigo 847 da CLT, apenas aí para atualizar o processo do trabalho e inserir no texto da lei a existência do processo judicial eletrônico. O processo judicial eletrônico é uma realidade em todos os ramos do Poder Judiciário. No Poder Judiciário Trabalhista, de âmbito nacional, nós sabemos disso, 24 tribunais regionais do trabalho, a adoção do sistema intitulado, chamado PJE. Um sistema aí que desperta paixões e ódios, mas que cumpre com a finalidade de tornar o processo mais ágil, um processo tecnológico, o fim do papel. A Justiça do Trabalho avançou bastante na informatização. Hoje todos os tribunais regionais do trabalho estão informatizados, o TST praticamente também, todos os seus procedimentos, inclusive processos, procedimentos, protocolos, inclusive no âmbito administrativo, são eletrônicos. Então, neste ponto, a Justiça do Trabalho é elogiada em termos estruturais. Também, né, a Justiça do Trabalho avançou bastante. Eu me lembro, eu advoguei na fase das juntas de conciliação e julgamento, então eu sempre comparo aquela realidade que tínhamos ali no começo da década de 90 com a realidade que temos hoje, né? Final da década de 90, né, chegando próximo ao ano 2000, é a realidade que temos hoje 20 anos depois. É bem diferente. É uma justiça que, apesar dos seus problemas, é uma justiça que avançou bastante e é uma justiça que vem trabalhando com eficiência, pelo menos no âmbito majoritário, com um ponto fora da curva aqui e ali, isso é sempre normal, mas que vem trabalhando muito bem. Então o 847, ele diz da possibilidade de apresentação da defesa por meio do PJE, o protocolo no PJE. Então, normalmente, as normatizações dos tribunais, os regimentos internos e resoluções, enfim, portarias, as normatizações, elas dizem que a contestação será inserida no sistema PJE minutos antes da realização da audiência, da primeira audiência ou da audiência una, para ficarmos aqui com a terminologia do código, né? Nós sabemos que a CLT diz que a audiência una é preferencial, contudo, a realidade é uma realidade que muitas vezes o juiz cinde essa audiência, desmembra essa audiência, faz uma audiência inicial, o que vai se tornar cada vez mais comum por conta das alterações que foram feitas, como nós discutimos aqui, incidentes que foram criados, possibilidades que foram trazidas pela reforma e que de certa forma desnaturam, desconfiguram aquele processo trabalhista que concentrava todos os seus atos em audiência. Embora essa ainda seja a tônica, a regra, a depender do incidente, exceção de incompetência territorial, por exemplo, nós não teremos mais essa possibilidade. Se o juiz entender pela inversão do ônus da prova, terá que fazê-lo antes da abertura de instrução e necessariamente terá que marcar uma audiência em prosseguimento, não poderá resolver todas as questões em uma única audiência. Já era um tanto raro a audiência una em algumas varas do trabalho de primeiro grau de jurisdição, daqui em diante vai ser ainda mais raro, ainda mais difícil. O que, do ponto de vista da celeridade, da entrega da prestação jurisdicional no menor tempo possível, é problemático. A tendência é que os processos se estendam. Por outro lado,
A aposta da reforma é na diminuição vertiginosa do número de ações trabalhistas ajuizadas e talvez isso desafogue o Poder Judiciário Trabalhista em médio prazo. Não temos bola de cristal, vamos ver qual será o destino do direito do trabalho, do direito processual do trabalho, mas principalmente da justiça do trabalho diante deste novo marco regulatório. Então vamos lá. Aqui nós temos o artigo 847 e o parágrafo único que lhe foi acrescentado. A parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência. Veja, poderá. Por que poderá? Porque a CLT mantém a disposição do caput, do 847, redação que se mantém com a reforma. Não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Então, isto foi mantido, o caput do 847, a possibilidade de apresentação de defesa oral e o reclamante tem 20 minutos para tanto. Portanto, não há como penalizar a parte que deixa de apresentar sua defesa pelo sistema de processo judicial eletrônico, ok? É uma faculdade, normalmente isso irá ocorrer, mas não necessariamente. Não há aqui um dever processual, um ônus processual, que uma vez descumprido, acarrete alguma sanção de ordem processual. Obviamente que se não for apresentada defesa alguma, a não apresentação de defesa implica a revelia e a confissão ficta, ok? Então, tudo bem. Vamos lá agora dar prosseguimento e vamos falar um pouquinho antes da gente voltar, antes de entrarmos nesse novo instituto, que não é tão novo assim, mas veja, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Extremamente polêmico, é um incidente previsto no CPC de 2015, artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. O ano passado, em 2016, o TST editou a Instrução Normativa número 39 de 2016 e nessa instrução normativa já se posicionou pela recepção, pela aplicabilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como previsto no CPC, ao processo trabalhista. Entendeu? Pela compatibilidade. Vozes na doutrina e na jurisprudência, na magistratura trabalhista, mas principalmente na doutrina, se levantaram contra essa possibilidade. Por quê? Porque o processo do trabalho era avesso a incidentes, porque o processo do trabalho, os créditos trabalhistas têm natureza alimentar, exigem um procedimento célere, um procedimento sumarizado e célere. O mero inadimplemento das verbas trabalhistas por si só, no plano do direito material, possibilita a desconsideração da personalidade jurídica da empresa sem maiores necessidades probatórias ou questionamentos. Basta o mero inadimplemento. Mas da onde vem isso, professor? Que invenção é essa? Não é invenção. É apenas uma interpretação sistemática e teleológica da legislação de direito material trabalhista. Os riscos da atividade econômica são do empregador, artigo 2º da CLT, regra da alteridade. O artigo 10, agora o artigo 10A, traz a possibilidade de responsabilização dos sócios, a sucessão empresarial. Então, uma série de dispositivos, artigo 448 da CLT, uma série de dispositivos que permitem levantar o véu da pessoa jurídica e responsabilizar diretamente os sócios. Afinal, o empreendimento econômico só se sustenta por intermédio da prestação de serviços do trabalhador.
O trabalhador é fundamental para que o empreendimento econômico atinja sua finalidade. Os lucros podem até ser repartidos, participação em lucros e resultados, mas normalmente o lucro, a maior parte do lucro não é dividida com os trabalhadores. Os trabalhadores não participam do negócio empresarial. Os trabalhadores recebem salário que é essencial à sobrevivência do empregado, do trabalhador. Por todas essas características, com base no princípio da proteção, que não mudou com a reforma trabalhista, continuamos, o princípio dos princípios trabalhistas é o princípio da proteção e os seus desdobramentos. Isso é afirmado e reafirmado em âmbito constitucional e em âmbito internacional, por meio das convenções da Organização Internacional do Trabalho e por meio de sua Constituição, ok? Já falamos isso em outras aulas. É bom reforçar sempre. Ninguém, nem os mais fervorosos defensores da reforma, podem dizer que o princípio da proteção inexiste para o direito do trabalho e deixou de existir com a reforma, certo? Isso é uma análise normativa jurídica, não tem nada de ideológico aqui. Vamos lá. Então, esse artigo do incidente da desconsideração, no plano do direito material, o mero inadimplemento permite o afastamento da personalidade jurídica da empresa e a cobrança da dívida diretamente dos sócios. É o que a doutrina chama de teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que se inspira em vários dispositivos. Eu trouxe alguns, artigo 2º, artigo 10, artigo 10A, artigo 448 da CLT, para ficar assim na CLT propriamente dita, mesmo após a reforma. Mas a inspiração vem também do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Diferentemente do que ocorre com as dívidas de natureza civil, que é o caso do artigo 50 do Código Civil. No artigo 50 do Código Civil, nós temos aquilo que a doutrina chama de teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. A necessidade de comprovação da fraude. Na teoria menor, o mero inadimplemento configura infração à lei, configura fraude aos estatutos, ao objeto social posto nos estatutos, no contrato social. É o que diz o CDC, que também se inspira no princípio da proteção. Temos também teoria menor no direito ambiental. No direito ambiental, na legislação ambiental, também temos a consagração da teoria menor. Em tantos outros dispositivos, na lei de condomínios, os condomínios de prédios, condomínios verticais, ou mesmo na lei dos condomínios, temos uma lei específica para condomínios, também temos a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. E o que diz a reforma trabalhista? Então, agora não há mais discussão. Cabe um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, artigo 855-A da CLT, desta nova CLT. Veja, vai necessariamente ter que ser observado o procedimento dos artigos 133 a 137 do CPC. Então, em qualquer fase no processo de conhecimento, na fase de execução ou no processo de execução, é possível a desconsideração da personalidade jurídica. Se o reclamante, empregado, optar por trazer já na petição inicial os sócios, não há que se falar na instauração de incidente. Obviamente, não haverá um incidente. Desde o início, os sócios já serão chamados a responder aos termos da ação. Agora, se esse pedido se der na fase de execução,
ou no processo de execução de título executivo extrajudicial, o juiz terá que instaurar um incidente nos mesmos autos, nos próprios autos, suspende o processo até a resolução desse incidente. É um contraditório que se instaura, um contraditório que se põe para que os sócios possam alegar que não houve fraude, que a empresa, a pessoa jurídica, no caso se for um trabalhador, se for um empregador, pessoa jurídica, tem bens suficientes para responder à dívida, então será ali um incidente com uma instrução vai ser instruído esse incidente e o juiz deverá decidir. Veja, a crítica que se coloca, primeiro, que retarda o curso do processo. Segundo, que o incidente de desconsideração ele vai ao encontro das dívidas de natureza civil, que não possuem o caráter, podem possuir, mas no mais das vezes não possuem o caráter de verba alimentar, como no direito do trabalho. Outra questão, o privilégio do crédito trabalhista. Outra questão que se coloca, a possibilidade de os sócios alienarem o seu patrimônio assim que souberem da possibilidade da ameaça de responderem pessoalmente pelo débito. Daí existe uma saída. O próprio dispositivo legal permite ao juiz que defira medidas, providências de natureza cautelar para assegurar a rigidez da execução, para garantir que não haverá alienação do patrimônio, esvaziamento do patrimônio dos sócios e frustração dessa execução. Então o juiz poderá deferir uma medida de arresto, poderá decretar a indisponibilidade dos bens pessoais dos sócios durante o incidente ou até mesmo antes da instauração do incidente, no momento em que ele analisa o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tá ok? Vamos lá na letra da lei, pessoal, para que isso fique um pouco mais organizado em termos de ideia. Aplica-se ao processo do trabalho um incidente, de acordo com o CPC, da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente, lembrem-se, decisão interlocutória no processo do trabalho, regra geral, é irrecorrível. Artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Mas aí vem o parágrafo 1º do novo artigo 855-A e fala que na fase de cognição, no processo de conhecimento, não cabe recurso de imediato. Ok? Porque a decisão interlocutória é irrecorrível. Então, mas na fase de cognição, ou você já traz os sócios na petição inicial no polo passivo, ou durante o processo de conhecimento, pede-se a instauração do incidente. E daí virá uma decisão interlocutória. Essa decisão interlocutória é irrecorrível. Só no recurso ordinário que o assunto voltará a ser discutido. Na fase de execução, cabe agravo de petição. Ok? Na fase de execução, pessoal, muda de figura. Nós vimos nas nossas aulas de processo do trabalho. Existe o recurso de agravo de petição para as decisões proferidas no curso da execução, mesmo que sejam decisões interlocutórias, diferentemente da fase de cognição. E se o incidente for rejeitado ou acolhido pelo relator no tribunal, o que é possível nos tribunais, cabe o agravo interno. Ok? O agravo interno. Certo? Parágrafo 2º. A instauração suspende sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de que trata o artigo 301 do CPC. Foi o que eu comentei com vocês. Perfeito? Aqui eu trouxe o artigo 855-A, é isso. Mas eu também trouxe aqui do lado, eu trouxe
o 133 a 137 para que vocês verifiquem como o CPC regula um instituto no seu caráter instrumental. O incidente será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público. Leia-se leia-se a pedido da parte reclamante ou do Ministério Público do Trabalho, quando lhe couber intervir no processo. Uma pergunta que se faz é se é possível ao juiz de ofício instaurar um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista as características do processo do trabalho. A questão, pessoal, é que antes da reforma, o processo do trabalho, o artigo 878, nós vamos vê-lo logo daqui a pouquinho, o artigo 878 da CLT, permitia ao juiz impulsionar a execução de ofício. Agora, não pode mais, a não ser que as partes estejam desacompanhadas de advogado. Nessa linha de raciocínio, no podia, se pode impulsionar a execução, agora não pode mais, pode também poderia instaurar o incidente de ofício. Veja, é polêmico. A magistratura trabalhista, parte dela continua dizendo, Procuradoria, Ministério Público do Trabalho também, continua dizendo que é possível ao juiz agir de ofício com base no artigo 765 da CLT, com base no artigo 852D da CLT, que dá ampla liberdade para o juiz conduzir o processo buscando a finalidade social do processo. No caso, a execução, a finalidade é a satisfação do crédito de natureza alimentar, privilegiado, portanto, não haveria qualquer ilegalidade na iniciativa do juiz, desde que fundamentada, para a instauração do incidente de desconsideração, certo? Porque o que ocorre hoje, muitos advogados de reclamadas dizem e argumentam e criticam que o juiz é arbitrário, principalmente na fase de execução do processo do trabalho. O juiz desconsidera a personalidade, leva os sócios para o polo passivo e já determina várias medidas, providências no sentido de indisponibilidade, bacen-jude, penhora de ativos financeiros, sem qualquer conhecimento prévio da parte do executado, da executada. Então você acorda e o seu cliente tem uma penhora na conta bancária. Eu não vou entrar na discussão e na polêmica em torno disso. Como membro do Ministério Público eu tenho eu entendo que é possível. Agora, realmente, aqui temos que defender, obviamente, né, mas há que evitar abusos. Não se pode sacrificar o contraditório, o devido processo legal. Mas o processo trabalhista tem toda uma principiologia diferenciada, é uma relação jurídica diferenciada. E nós falamos muito isso durante o nosso curso, ok? Aplica-se a hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. O que é isso, pessoal? Eu desconsidero a personalidade jurídica da empresa para atingir os sócios, mas em algumas, principalmente no direito civil, no direito empresarial, eu posso ter o contrário. Eu posso desconsiderar a personalidade dos sócios, pessoas físicas, para responsabilizar a empresa. Então, existem aí cursos, né, pessoal, de blindagem patrimonial. Né? Existem escritórios de advocacia alto nível que protegem os seus clientes. Lógico, vamos presumir que dentro da legalidade, protegem o patrimônio dos sócios. Né? Esses sócios constituem holdings, constituem uma série de espécies de sociedades empresariais para obter, enfim, um regime tributário mais favorável, para blindar o patrimônio de buscas indevidas ou, enfim, disputas jurídicas, N situações. Então, nesse caso, é preciso tomar cuidado. Se em algum momento nesse caminho houver um intuito fraudulento, eu poderei ter a desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir
a pessoa jurídica, né? Buscar o patrimônio dessa pessoa jurídica que foi constituída para determinada finalidade, certo? É difícil imaginar no processo do trabalho, mas não é impossível. Artigo 134, cabe em todas as fases, ok? E se for requerida na petição inicial, não há que se falar em incidente, por uma questão até por uma decorrência óbvia. Suspende-se o processo, haverá 15 dias para que o sócio ou a pessoa jurídica se manifeste, ok? Os sócios poderão se manifestar. Se discute-se no processo do trabalho também, aplica esse prazo de 15 dias, a lei é clara. Alguns dizem aí de uma adequação procedimental e que esse prazo seriam de 5 dias, que é o prazo de embargos, mas veja, essa é uma construção que vai contra o que diz a lei, então é difícil sustentar, pode ocorrer nulidade. Para evitar, acredito que o juízo vai respeitar esse prazo de 15 dias, certo? 137 também é importante, porque ele diz: se for acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz. Nem precisaria dizer, né, pessoal? Nem precisaria dizer, ok? Aqui o artigo 10A, que ratifica a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Por quê? Porque diz que o sócio retirante responde pelas obrigações trabalhistas da sociedade, ou seja, responde até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, que era outra discussão que tinha no processo do trabalho, e aí a reforma trouxe esse artigo 10A para deixar claro que existe um lapso temporal para responsabilização do sócio que se retirou. O benefício de ordem é trazido, primeiro busca bens na empresa devedora, depois busca os sócios atuais e, não existindo bens na empresa devedora e dos sócios atuais, aí se responsabiliza os sócios retirantes. E, em caso de fraude, a responsabilidade deixa de ser subsidiária e passa a ser solidária, ok? Então, na verdade, o 10A reforça a possibilidade de responsabilização dos sócios. Tá ok? É isso aí, pessoal. Espero que tenham compreendido a importância da letra da lei, leitura do 855A da CLT, combinado com os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. Prosseguimos para mais uma aula. Espero que vocês continuem conosco, PCI Concursos. Até lá, pessoal. Valeu.